O L'Équipe postou uma matéria, acho que foi hoje ou ontem, não vou saber agora responder ao certo, falando sobre o Lyon, sobre o Textor, e isso acaba influenciando, caindo no peito do pé do Botafogo. E eu acho que é um assunto que, inclusive, o Gabe ele vai adorar falar. Ele ama tanto o John, que eu Ah, acho eu que ele vai adoro ele. poupar as críticas dele. Ah, eu vou. Mas, enfim, a informação que eu tô pegando aqui, o print, na verdade, é sobre é do Datafoot no Twitter. Falando que, de acordo com o L'Équipe, o Lyon teria pago o salário de 54 jogadores na última temporada, mesmo com o elenco de apenas 30 atletas. E o Lyon também tomou conta, em aspas, das contratações e finanças do Botafogo nas últimas temporadas, o que levou à situação atual do clube francês. Além disso, o Lyon teria gastado 91 milhões de euros em 3 jogadores que nunca jogaram, ele deixou isso bem claro, tanto que foi tudo em caps lock, nunca jogaram pelo clube francês, mas sim pelo Botafogo. E vale lembrar, a SAF do Botafogo ainda não publicou as demonstrações financeiras da temporada passada. Então eu acho que essa matéria... Descumprindo o prazo estabelecido da Lei Geral do Esporte, sim, que exigia até 30 de abril. Importante. Sim, vale destacar isso também. Então eu acho que isso é algo importante a gente debater aqui, porque isso pode acabar relutando no Botafogo futuramente. Porque isso aqui se confirmando, a impressão que dá o Textor fez o que fez bosta, e na hora que a pica apertou, eles meteu o pé de lá e jogou. Porque né, ele falou que vai sair de lá, vai deixar na mão de não sei quem, e vai focar o ano dele no Botafogo. Eu acho que isso é muito perigoso no longo prazo, caso vá se confirmando, porque é algo que, caso o fair play financeiro, inclusive, venha para o Brasil, isso pode resultar em coisas negativas para o Botafogo. E caso essas situações acabem acontecendo também, isso pode resultar num punimento da FIFA, que seria o pior dos casos. Eu acho acho válido a gente comentar sobre, porque, como eu falei, isso pode ser prejudicial ao Botafogo a longo prazo e vale a crítica ao John, embora o botafoguense, de modo geral, tenha uma gratidão enorme por ele e é super compreensível, ou inclusive tenho, canso de falar isso aqui, mas existem momentos para terem críticas e essa é uma delas. A EQP é um jornal tradicionalíssimo, é um jornal que tem ótimas fontes, que tem a confiabilidade gigantesca, e uma matéria dessa sinceramente, é para desanimar. Porque isso aqui se confirmando, irmão, a bosta que pode estourar futuramente é gigantesca. E é uma irresponsabilidade gigantesca para quem é um gestor de clube. Exatamente. Então eu vou começar as críticas no Textor por tudo, e eu queria passar essa bola para o Gabe, que eu acho que ele tá bem ansioso para falar. É porque eu aproveitei para dar uma lida um pouquinho na matéria. Enquanto você estava falando, estava te ouvindo e dando uma olhada rápida no lance. Que mencionou que o rebaixamento do Lion, em outra matéria, acho que ele menciona naquela, é por conta da falta de garantias exigidas pelo órgão fiscalizador financeiro do futebol francês, quanto de uma dívida de mais de R$1 bilhão no Lion. Aí, esse valor todo, né, dessas vendas e tal, eu acho que a gente entende, né, a gente pode entender que o Textor está vindo para o Botafogo no tudo ou nada. Ele está triplicando a aposta. O que significa isso no triplicar a aposta no Botafogo? Ótimo, primeiro ponto. Ótimo. Significa que ele vai focar na gente e vai tentar ao máximo fazer dar certo de novo, como deu certo ano passado. Na primeira página, sim. Na primeira página, sim. Mas aí o problema é o seguinte: quando a gente dá uma lidinha aqui que o Botafogo não pagou o que deveria pagar, não provou o que deveria provar de balanço financeiro até 30 de abril, significa que a gente pode ser punido pela CBF. A gente entrou num patamar de podemos ser punidos pela CBF, não sei com o quê. Não, eu vou além, se for punido pela CBF, tá tudo bem. O problema é se for punido pela FIFA, que é um órgão muito maior. E ainda tem isso. E veja bem, esse balanço financeiro, eu acho que a gente até brincava aqui no podcast, vez ou outra, que parecia o Chaves vendendo churros. E você vai um jogador pro Lion. Muito obrigado por vender um jogador pro Lion. Vão esse pro Botafogo. Muito obrigado. Que era muito essa coisa do vai e volta. Mas que eu acho que daqui a 2 anos, se continuar desta forma, vai estourar uma crise gigante no Botafogo. E eu nem digo crise financeira, eu acho que é uma crise moral. Porque não existe o clube. Estamos no meio do ano. Julho, segundo semestre. Não temos o balanço público do ano passado. A CBF não tem o balanço público do ano passado. Eu acho importante a gente pensar nisso e pensar que a gente está falando, né, quando a gente fala de empresa, estamos falando de um gestor. O cara abandonou a presidência do Lion, renunciou à presidência do Lion. O planejamento pré-temporada deles tá ruim, entendeu?
A gente corre risco, o Lion corre risco da exclusão da próxima edição na Liga Europa, se não regularizar a situação até 14 de julho. E a gente percebe que isso foi por conta de uma má gestão do John Textor. E essa má gestão pode vir no Botafogo, principalmente nesse ponto de pagar salário de jogadores que não estão listados no clube. Porque isso mostra uma falha de... É um termo forte usar esse, mas eu vou usar esse mesmo. Falha de caráter por parte do gestor. Entendeu? O dinheiro está saindo de um lugar, indo para o outro, prejudicando o outro. E quem garante que isso não vai acontecer no Botafogo? Sabe? Eu tenho um apreço pro Textor, aquela conversa que a gente estava tendo até antes, Gabriel, sobre o Textor salvou o nosso clube financeiramente, de fato salvou, e eu concordo com isso. Mas essas notícias, elas desanimam principalmente quando elas são ditas sem rebater. Essa notícia foi dita pelo jornal francês, eu não sei se hoje, não sei se ontem, mas o lance repercutiu há 3 horas, essa notícia. Isso é motivo de alerta, na minha visão, alerta vermelho por parte dos gestores, do scout e tudo mais, para se posicionar publicamente sobre isso. Porque isso esbarra na imagem do Botafogo lá fora, do John Textor e dos profissionais que podem vir a pisar num dia no clube. E isso, inclusive, é algo muito problemático, porque a gente vê que a forma que o Botafogo se comunica com a sua torcida é um problema. A gente tem exemplos claros disso, que o Botafogo tem uma péssima comunicação. Isso, e qual o problema nisso? A gente não sabe o que passa na cabeça do Textor. Exatamente, esse é o principal problema. A gente não sabe. Não, eu acho que a gente também nem precisa saber. Eu acho que as coisas públicas, quando eles dizem, quando a gente fala, a mídia só fala mal da gente, mas a gente nunca rebate quem fala mal da gente. Entendeu? O clube nunca rebate de maneira formal. O Textor demitiu o Paiva do jeito que foi. E a parte social do Botafogo lançou uma nota gigante enaltecendo o John Textor. Não faz sentido. Tem coisas que não fazem sentido. A gente precisa se posicionar sim. A demissão do Paiva foi esquisita sim. Essa notícia do Lion, de um jornal tradicional francês, é esquisito sim. E isso precisa ter posição. O técnico que querem trazer para o Botafogo é europeu. Você acha que ele não lê o jornal? Você acha que ele não vai achar esquisito estarem tirando dinheiro de um clube, quase falindo um clube, para manter o outro? Tem coisas que precisam ser explicadas, precisam ser analisadas e precisam ser investigadas, tanto pela justiça quanto pelos torcedores. E o bem precisa se manter no lugar que tem que ser, que é prevalecendo no certo. Essa é a minha opinião. Ainda gosto de você, John Textor, mas, pô, tá vacilando pra cacete, hein? Realmente, isso aí é motivo de críticas, e críticas muito bem servidas. Porque, mais uma vez, o Textor salvou o Botafogo, mas isso não vai sentar ali de críticas nunca, até por um negócio desse que pode vir ter consequências gravíssimas. Em cima da gente. Tirar dinheiro de um para dar pro outro, prejudicando um para ajudar o outro, isso é desastroso, cara. Porque o que garante, né? O que ele não vai fazer isso com a gente no futuro? O que garante da FIFA não punir o Botafogo ou punir a holding no modo geral? O Textor precisa se virar, e eu acho que ele abandonar o Lyon nesse exato momento é um erro. Eu acho que agora sim que ele deveria ainda mais focar no Lyon para resolver esse problema todo. Porque é um clube que tem 30 jogadores inscritos e pagar salário de 54 é algo absurdo. É um dinheiro que não deveria estar saindo de lá, é um dinheiro que ele podia estar investindo, o clube podia estar investindo numa base, no investimento para o clube mesmo, né, em jogadores, em contratações, e não tá pagando o salário de jogador de outro continente. Embora sim sejam clubes irmãos, né, já que fazem parte de uma mesma holding, não são o mesmo clube. Eu acho que ter parceria é legal, eu acho que ter esse intercâmbio de jogadores é legal, é compreensível, só que você não administrar um e querer que a administração de um relute no outro, eu acho um erro. O clube é um, o outro clube é outro. Eles não deveriam ter a mesma administração. O Botafogo devia ter uma administração, o Lyon tem que ter outra, o Crystal Palace tinha que ter mais uma, né, que já foi vendido inclusive, o Molenbeek outro. Eles não deveriam estar se misturando. O dinheiro, embora seja, em modo geral, falando um português bem burro, seja o mesmo dinheiro, cada um deveria estar devidamente separado para cada um dos clubes. Eu queria saber, né, Marquinhos, a opinião de você, eu queria também saber a sua opinião, né, Everson? Então, referente a essa situação, isso daí já refuta uma coisa que a torcida falou muito tempo durante essa temporada, que o Textor tá preocupado com o Lyon e esqueceu o Botafogo. A gente já viu em várias formas que não. Cara, eu acho que sendo que o seguinte, essa situação do Lyon ela é muito delicada porque o Lyon realmente foi rebaixado de forma administrativa.
Então, assim, ainda estão verificando, ainda está em recurso a questão do Lyon. Teve também a ajuda do presidente do Sheik lá do PSG para pagar jogador antes, porque é uma questão não de credibilidade do campeonato, mas de qualidade, porque um campeonato que só tem um time, ele não é tão atrativo. Embora a França seja aí um baita de um celeiro de jogadores. Né? Muito jogador da França joga na França, vai para outros lugares, futebol de seleção. A França tem muito jogador, principalmente na África, que a França tinha várias colônias lá. Então, assim, a gente vê que tem um material humano forte no campeonato francês, embora não seja um dos mais fortes. Mas, assim, tem que ser um campeonato atrativo. A ajuda do PSG mostra isso, embora tenha aquelas discussões com o texto. Enfim, essa questão da UEFA, o Lyon teve um acerto com a UEFA para disputar a Liga Europa, mas ainda tem a questão do campeonato francês, o que eu acredito que vai se desenrolar de uma forma positiva para o Lyon, para que continue esse trabalho, porque hoje, dentro do grupo, o Textor deixou o Crystal Palace porque lá ele não mandava, ele era sócio minoritário, né? Embora muita gente aí da imprensa falasse assim, muita gente da imprensa, muita gente que não tivesse informação, esse conhecimento clube do Textor, eu sempre falava, não, porque ele não manda, ele tem ações, ele é acionista, ele não manda. E saiu de lá campeão, vamos falar. Então, assim, já é mais um ponto extra aí pro Textor dentro dessa parte, mas essa questão dele não mostrar o balanço, preocupante. não apresentar o balanço, assim, é preocupante, não só pela questão da transparência, mas também de credibilidade, porque a Eagle ela está entrando na bolsa de valores para buscar acionistas e isso acaba freando a pessoa que quer colocar uma grana forte, fazer um aporte financeiro dentro do clube, um investimento. Então, assim, o cara às vezes quer colocar ali 100 milhões, pô, não vou porque não tá legal. Não sei como é que tá. Então, assim, o que tem que ser feito primeiro negociar com os órgãos lá da França para regularizar a situação do Lyon, para o Lyon ficar na primeira divisão, que é importante, disputar essa Liga Europa. Importante, eu acho que é principalmente a comunicação, Sim, se comunicar sobre isso. Bom, na minha opinião, eu discordo, Gabo. Eu gosto sempre de olhar os dois lados, né? Eu acho que o Textor é um cara que, aconteça o que acontecer com o Botafogo, a gente vai, e com ele, né? Na gestão do Botafogo, a gente vai sempre lembrar dele. Tenho muito mais gratidão por ele do que dar pancada nele. Essa questão de fluxo de caixa é muito dinheiro. E tem um detalhe interessante, que não foi levantado aqui. A gente vive aqui no Brasil e a maioria dos países vive. Lá, o Textor não é bem quisto pelo sistema da França. Então, L'Equipe, aqui a gente tem vários jornais de renome que tem um nome, mas que publicam coisas que, se você não se alimentar de internet, a coisa não funciona. Mesma coisa lá. Então, eu acho que a estratégia dele agora de se afastar do Lyon é mais para não prejudicar o clube. Não é porque a figura dele, porque não está pagando, porque o clube foi rebaixado lá. Eu acredito que vai reverter. Não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Porque também a Liga da França perde também se a presa do Lyon. O Paris Saint-Germain vai jogar com quem? Vai jogar com o time lá da Série B ou C da França ou vai jogar com o Lyon? Mas você tem que lembrar que o Lyon tá nessa situação e ele se afastou não para prejudicar mais. A situação que aconteceu é por conta dele. Esse que é o maior problema. Porque ele enfrentou o sistema lá, Gabriel. E agora é a hora dele se retirar. Eu acho que é porque ele pagou salário de mais jogadores do que ele tinha. Sim. Ele, em poucas palavras, ele burlou, né? Ele burlou, olha aí. E veja bem, se ele não burlou, eu acho que acredito todos na mesa concordamos com isso. Se acusam a gente de algo que a gente não fez, e isso é uma contravenção da lei, a gente se pronuncia prontamente. O Textor está em silêncio sobre isso. E aí entramos nesse outro ponto. O silêncio do Textor custa caro nesses momentos. Ele pode não ter o que dizer, ele pode estar errado, ele pode estar certo. Mas o silêncio do Textor prejudica muito mais ele e a gente, enquanto Eagle, enquanto Botafogo, do que ajuda nesse momento. Que é uma pena. O sistema persecutório é sinistro, cara. É sinistro. Eu acho que ele fez uma estratégia boa.
Eu acho que daqui a pouco ele volta, já fez as pazes com o cara do Paris Saint-Germain, né? Fez Acho as que a pazes coisa- até com a Leila, olha. fez Aquele as pazes abraço com a lá cheio de Leila, carinho entendeu? lá, Então, né? Acho que sabe, carinho lá. eu acho que a coisa vai Um encaixar. passo de cada vez, né? Daqui a pouco o sistema esquece num Não, pouco. daqui a eu pouco ele creio volta. que essa situação vai se reverter. Eu também já tem essa questão de venda de jogadores, estão dizendo que o PR também vai ser negociado. Então, assim, tem várias coisas acontecendo dentro do Lyon. Sim. A diferença é que entre o Brasil e a França é que lá as coisas realmente acontecem. Se não pagar, se não mostrar garantia, Queimam eles vão lá, vão queimam rebaixar. carro. O francês ama queimar carro.